porque eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje, tem a ver com sonho. Quem pode dizer aleluia? Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 8. Quem pode encontrar, diga aleluia. Quais são os versículos, igreja linda? 5 e 8. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Que informação interessante é essa. Agora quero que você veja comigo o versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eu quero ministrar a você e quero que você entenda uma coisa, que de todas as palavras que você tem ouvido sobre sonhos, e essa não será a última, e não será a última vez que você vê um pregador pregando sobre sonhos e falando sobre José, mas uma coisa extraordinária que você pode aguardar, que você pode esperar em relação a um sonho que Deus tenha plantado no seu coração, é ódio e inveja de outras pessoas. Enquanto você não for odiado e invejado, é porque o que você está sonhando não vale muito a pena. Porque um sonho de Deus no seu coração, ele despertará os seus inimigos. Um sonho de Deus no seu coração te aproximará dos teus verdadeiros amigos. Porque um sonhador se cerca de sonhadores. Porque somente sonhadores podem discernir um sonho. E somente sonhadores podem andar com pessoas que sonham. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia declara que no momento que José teve um sonho, seus irmãos tiveram uma reação. E a reação desses irmãos é uma reação que muitas vezes nós pensamos, como eram maus os irmãos de José. Mas não pense em momento algum que qualquer outra família ou qualquer outra circunstância, grupo de amigos, estão livres de sentimentos dessa natureza, por mais disfarçados que possam parecer. Por detrás desse mundo visível está a esfera do invisível. É dessa atmosfera que nós queremos que você cada dia mais tenha percepção. Nada é simplesmente aquilo que você vê. Toda verdade é uma verdade paralela. Nada que está acontecendo nesse presente momento deixou de ter um paralelo no reino do Espírito. Toda realização na minha e na sua vida, porque somos cidadãos do reino dos céus, ela não começa aqui para depois ser aprovada no céu. Ela começa no céu e depois ela é concluída aqui. Deus fala acerca dele mesmo e diz: não há Deus como eu entre os outros deuses, que estabelece o fim antes de dar partida no início. Ou seja, não há nada que Deus comece em você que Ele já não tenha terminado. Você perdeu uma grande oportunidade de movimentar. O pastor Wellington pregou aqui sobre malhar o cérebro. E o nosso cérebro precisa de respostas. Sabia disso? Nós precisamos de respostas. Então, não há nada, absolutamente nada, que você pense em começar, se for de Deus, se for um sonho de Deus, que Deus já não tenha finalizado. Por isso, que mais do que realizar o meu sonho, eu preciso saber se o sonho que eu estou sonhando é um sonho de Deus. Porque se o sonho que eu estou sonhando é um sonho de Deus, esse sonho de Deus, ele já começou realizado. Deus primeiro o concluiu para depois dar início. Pastor, como é essa história? Para você ter uma ideia, a Bíblia declara que Deus nos amou primeiro. Pastor, mas como é que Deus pode ter nos amado primeiro? Como é que Jesus pode ter nos amado primeiro? A Bíblia declara, querido, que antes que a terra fosse criada, antes que o universo fosse criado, Jesus Cristo já havia sido crucificado por cada um de nós. Ou seja, a obra da redenção já estava completa antes mesmo da terra e dos planetas e das estrelas e dos sistemas existirem. Porque Deus, ele diferentemente de qualquer outro Deus, e pastor, existem outros deuses, na mente e no coração das pessoas existem. Ele, diferentemente de qualquer outro Deus invocado, buscado, adorado, nenhum outro opera como esse Deus, o nosso Deus opera.
Ele estabelece o fim antes de dar início ao princípio. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga para o irmão falar assim: escolha com cuidado. Consulte a Deus cada projeto da sua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Não escolha um moço para depois pedir para que Deus abençoe o relacionamento. Não é assim. Porque Deus já viu o fim. Deus já viu como é que a história termina. Então, em lugar disso, não comece uma atividade para daqui a 6 meses você estar fechando as portas. Para daqui a 1 ano você estar fechando as portas. Porque Deus não opera assim. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Quem é que falou? Quem é que direcionou? Foi Deus quem direcionou? Se foi Deus que direcionou, Ele concluiu. Porque Ele é aquele que opera o querer e o realizar. Quando Ele põe no seu coração um querer que é dele, Ele pôs também no seu coração a capacidade da realização, porque Ele já estabeleceu o final disso. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Deus não vai te levar para uma faculdade para você trancar matrícula. Deus não vai te levar para um relacionamento onde você vai pedir um tempo. Deus não vai te levar para um casamento onde você chegue às raias de um divórcio. Deus não. Porque o nosso Deus é Deus de início, um Deus de meio e um Deus de fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Nós somos completos em Deus. Então, maravilhoso o entendimento que eu preciso ter de que por detrás desse mundo visível está a esfera do invisível e há somente um véu que separa um do outro. É por isso que essa palavra revelar quer dizer remover esse véu. Não apenas um véu físico, mas algumas vezes um véu espiritual de entendimento, de compreensão. Ainda que tivesse que enfrentar a tentação, ainda que fosse difamado e por causa disso levado à prisão, ainda que se encontrasse em meio à adversidade, José nunca deixou de alimentar o sonho. Ele tinha a certeza de que Deus tinha em sua agenda o tempo pré-estabelecido para que os seus sonhos se cumprissem. Nós devemos então, queridos, ter a mesma atitude, ainda que as situações pareçam diversas. Não se pode deixar desfalecer na fé até que se obtenha a vitória. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: eu e você fomos chamados, para sermos vitoriosos. Você não será vitorioso no projeto que você interrompeu. Algumas vezes, querido, você pode não estar aparentemente avançando, mas o simples fato de você não estar recuando, isso é uma mensagem que você está mandando para você mesmo e para quem te observa, de que você está no páreo, de que você está aí para a guerra, de que você está aí para a luta. Quem está entendendo isso de verdade, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Diga, amado, está falando assim: nós somos vitoriosos. Veja qual foi a palavra que o Senhor nos deu: vitoriosos. Irmãos queridos, a nossa maneira de entender e de perceber a Bíblia Sagrada, com todo o respeito, com todo o carinho que nós possamos ter pela adversidade, pelo direito ao contraditório que as pessoas têm de interpretar, porque foi isso que nós conquistamos na Reforma Protestante, o livre exame das Escrituras. Mas por mais liberdade que o ser humano possa ter, eu não posso encontrar nenhuma lógica na Bíblia Sagrada e numa salvação que não compreenda e que não trabalhe com perseverança. E alguns calvinistas diriam: não, mas a salvação que trabalha com perseverança é uma salvação que está dizendo que ela não depende só de Deus. Ela não depende só de Deus. Que ele dizendo uma realidade que eu não tinha percebido. Ele disse: rapaz, você veja, a igreja daquela moça, o pastor daquela moça, ele teve toda a mídia do país, da América do Norte, durante uma semana. Todas as emissoras queriam ouvi-lo dizer alguma coisa. E sabe o que ele dizia? Oh, ela era uma filha de Deus. Ela nesse momento está cantando no coral de Deus. Oh, como nós a amamos. Oh, como ela é importante. Oh, graças a Deus, ela está nos braços do Pai. Oh, como ele está. Ele dizia, ele poderia ter aproveitado aquele momento
para dizer para aquela nação: veja o que acontece com alguém que um dia está na casa de Deus e outro dia se desvia da verdade. Alguém que recebe um dom de Deus maravilhoso para adorá-lo, para glorificá-lo. Ela poderia ter a vida maravilhosa que ela que Deus sempre sonhou para ela ter. Ela não precisava ter um fim dessa natureza. Eu quero falar aos jovens que estão desviados nessa nação. Eu quero falar a todos que estão fora dos caminhos de Deus, que um dia conheceram a verdade, para que venham para a palavra de Deus, para que venham para a igreja. Ele disse, esse pastor ele teve essa oportunidade, mas ele só passava, ele só fazia pose. Só colocava o coral dele para aparecer na televisão. E as pessoas lá secando lágrimas com lenços de seda. Perdeu uma grande oportunidade de chaculejar aquela nação com uma palavra profética. Ele disse, naquele momento as pessoas estavam olhando para ele, estavam sensibilizados com o que havia acontecido. Eles iriam prestar atenção na mensagem dele. Mas ele desprezou essa mensagem, por causa de uma compreensão que a salvação dela não precisa necessariamente compreender perseverança, porque se ela foi salva uma vez, ela está salva para sempre. Mas, queridos, ao contrário de tudo isso que nós temos muitas vezes vivenciado e percebido, o que acontece é que a nossa salvação, ela inclui perseverança, porque perseverança precisa ser a linguagem de um sonhador. Porque quando uma pessoa ela é sonhadora, mas ela não persevera, ela vive em devaneios. Há pessoas que dizem assim, eu vou viver na Austrália. Eu disse, é mesmo? E quando é que você começa o seu curso de inglês? Ainda não sei, mas eu vou viver lá. Legal. E o que você sabe da Austrália? Eu não sei muita coisa, mas eu vou viver na Austrália. É mesmo? Que legal. Eu sei que lá tem canguru. Tem aborígene também. São bonitinhos. Você talvez vai casar com uma aborígene lá, né? Vai ficar bonitinho também a sua família lá. O que mais que você sabe da Austrália? Onde fica? Eu sei que é no estrangeiro. Deve ser lá perto dos Estados Unidos. Mas o que mais que você sabe da Austrália? Alguém diz assim, eu vou ser médico. E o que você está fazendo agora para que você seja um médico? O que você começou a organizar na sua vida? Qual é a área de perseverança na sua vida que precisa ser ativada? Eu vou fazer o Infotel, maravilha. E vem todos os anos, todos os momentos vem as matrículas, você nunca está pronto, porque você nunca se organiza para isso. Eu vou ter um ministério. Deus já falou comigo, pastor, que eu vou ter um ministério, mas o que você faz para que esse ministério seja ativado? Então, nos nossos sonhos, para que um sonho de Deus se realize na minha vida, eu preciso entender que eu preciso perseverar, porque a minha perseverança será um fator determinante, porque haverá, se esse sonho for de Deus, com certeza haverão grandes ataques contra esse sonho. Quem está comigo, diga aleluia. É fundamental que dentro da igreja, dentro do coração de alguém que serve a Deus, nós aprendamos que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Deus, Ele tem essas linguagens simples, mas poderosas, que nos ensinam sempre. Não há como você sonhar com grandeza se no momento menor você for infiel. Você sabe com quem Davi deve ter aprendido a cantar? Davi deve ter aprendido a cantar e deve ter aprendido a liderar adoração, cantando na frente das suas ovelhas. Porque lá na sua casa, ao que tudo indica, seu pai não dava muita bola para ele. Ao que tudo indica, seus irmãos não davam muita atenção para ele. Davi era o menor, o mais novo de uma casa. Quem era a audiência de Davi? Quem é que assistia? Quem é que testemunhava todos os dias Davi na liberdade do Espírito adorando o Senhor? As suas ovelhas. Davi não desprezou aquele momento. Davi não desprezou o dia das coisas pequenas. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar esse dia, o dia das coisas pequenas. Fotografa, tira foto de tudo, marque, documente todo o pequeno início. E entenda uma coisa, o que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Ainda que você aspire coisas grandes, ainda que você tenha sonhos grandes, e deve ser esses sonhos que devem estar dentro de você, porque afinal de contas você serve a um Deus grande.
Se você servisse a um Deus medíocre, então seria lógico você ter dentro do seu coração sonhos medíocres. Se você servisse a um Deus pequeno, seria lógico você ter dentro do seu coração sonhos pequenos. Mas porque você serve a um Deus grande, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque eu sirvo a um grande Deus, os teus sonhos precisam ser sonhos grandes. Mas nós precisamos perseverar por esse sonho. Nós precisamos lutar por esse sonho. Nós precisamos guerrear por esse sonho. No entendimento que eles vêm de Deus. Só quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. É fundamental, então, que dentro do nosso coração nós aprendamos que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. O pouco na vida de José era a integridade. Deus nos confia a sua obra e Ele prova o nosso caráter quando Ele prova a nossa integridade. Integridade é a nossa inteireza. Integridade é a nossa capacidade de permanecermos completos, não deformados diante de circunstâncias. Qual era a integridade de Caleb, depois de 40 anos de prova num deserto? Qual era a integridade do seu coração com o sonho que ele trazia? Entenda que o sonho de Caleb era um sonho de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, o sonho de Caleb era um sonho de Deus. Qual era o sonho de conquista de Caleb? Eu sei que Caleb, com o povo, ele sonhava na possessão de toda a terra. Mas qual era o sonho particular que estava no coração de Caleb? Caleb tinha um sonho no seu coração. E o seu sonho era conquistar o Hebrom. E alguém pode dizer assim, puxa vida, mas o Hebrom, só o Monte Hebrom. Mas o Monte Hebrom era o coração de uma conquista. Quando Caleb invoca isso, eu quero conquistar o Hebrom, ele conectou alguma coisa que um dia esteve, há muitos anos, também no coração de Deus. Há 470 anos atrás, Deus havia permitido a um homem chamado Abraão que ele comprasse Hebrom. Quando Sara morre, Abraão carrega sua esposa nos seus braços durante muito tempo. E as pessoas daquele lugar onde Abraão habitava, Abraão tornou-se um homem muito benquisto, Abraão era um homem muito querido, talvez porque fosse importante, mas principalmente por ser amigo de Deus. Os inimigos do filho dele fizeram as pazes com seu filho, dizendo, nós não podemos ser inimigos de alguém que é amigo de Deus. Olha para o irmão que ao seu lado e diga para ele, você está entendendo isso? Eu sei que vocês têm tido oportunidade, as pessoas têm se tornado suas inimigas por causa do Deus que você confessa e por causa da fé que você professa. Mas haverá um momento que elas tomarão uma decisão inteligente dizendo assim, olha, já percebemos que não dá para ser inimigo de quem é amigo de Deus. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Então Abraão, ele disse assim, Abraão carregando Sara nos seus braços. Abraão, para sua conquista, diga ao irmão só assim, Deus deu um sonho para Abraão. E esse sonho incluía duas coisas. Esse sonho incluía a possessão de uma terra e esse sonho incluía a multiplicação da sua descendência. Porque Deus te deu um sonho, isso não te libera de uma semente. Porque a sua semente confessa a sua confiança em Deus. Porque Deus te deu um sonho, não te livra de uma semeadura preciosa. Então Abraão, ele precisava ver esse sonho de Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado assim, o caminho mais rápido para você maximizar o que você tem é você pegar o seu pouco, ser fiel no seu pouco e acreditar que Deus vai te colocar sobre o muito. Deus havia prometido a Abraão que ia dar a ele o quê? Uma grande descendência, mas ele só tem um filho. O que você faz? Você se agarra a esse único filho que você tem, dizendo assim, não, os outros milhões o Senhor me deu outra hora, mas esse aqui eu não perco. Ou você aprende que aquilo que você pretende colher precisa ser semeado em qualidade e espécie. Se Abraão quisesse, de fato, colher uma grande família, uma numerosa família, se Abraão de fato quisesse colher uma multidão que o Senhor havia lhe prometido, ele precisava semear um filho. Então ele semeou seu filho. Alguém poderia dizer, não, mas então Deus não está sendo fiel, porque Deus prometeu que ia dar. Deus prometeu que ia dar, mas eu e você precisamos conhecer de Deus quais são os seus critérios, quais as condições Ele estabeleceu para que nesse processo de sua dádiva eu obtenha êxito. Então Abraão semeou um filho. É claro que nós sabemos o processo. Nós sabemos que Deus devolveu esse filho para Abraão. Nós sabemos que Deus substituiu esse filho por um cordeirinho preso com seu chifre lá no meio dos ramos. Mas Deus registrou aquela oferta.
Entenda isso, que há ofertas que não precisarão sair da terra para que Deus registre no céu. Às vezes algumas ofertas são só registradas na tesouraria da igreja, mas ela não foi registrada na tesouraria do céu. Sua oferta precisa ser registrada na tesouraria da igreja, mas a sua oferta precisa ser registrada na tesouraria do céu. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Naquele dia não houve registro na tesouraria da terra, mas houve o registro na tesouraria do céu. Aliás, houve o registro do cordeiro que ele sacrifica depois, mas não de Isaac. Mas Isaac, ele foi registrado, o sacrifício de Isaac foi registrado no céu. E com isso, não há jeito de você vencer Deus. Você nunca vai derrotar Deus, principalmente no cumprimento da sua palavra. Deus havia dito para Abraão que ia dar uma grande descendência a Abraão, mas deu um filho para Abraão, porque Deus é aquele que dá semente àquele que semeia. Deus pode ter prometido para você um futuro glorioso, mas entenda, em lugar de você ficar como num devaneio, olhando pela janela, quando é que esse futuro chega, perceba que Deus colocou pequenas sementes nas suas mãos, e essas sementes são o início do seu grande futuro. Se você não tiver uma visão espiritual, se você não perceber isso, você vai passar a sua vida dizendo: aonde está a promessa de Deus? Aonde está a conclusão do sonho de Deus para a minha vida? Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Abraão viu seu filho como uma semente, e por isso Deus deu uma grande descendência. Agora nós estamos falando de uma realidade 470 anos depois da sua morte. 2 milhões de hebreus. Por que hebreus? Porque Hebrom foi comprada por Abraão. Abraão carregou a sua mulher no colo. E as mulheres, os homens daquele lugar disseram: Abraão, enterra a tua morta. E Abraão disse: eu quero comprar uma terra. Abraão, você é nosso amigo, enterra, escolhe o lugar que você quiser enterrar. Você não precisa comprar. Disse Abraão: não, assim eu não quero. Eu quero enterrar a minha morta. Abraão, então faz uma coisa, escolhe o cantinho que você quiser, a gente faz um desconto para você. Não, eu não quero isso, eu quero pagar o preço justo, porque eu e você somos amigos, mas daqui a 470 anos, nossos descendentes vão estar lutando. Daqui a 2.000 anos, daqui a 3.000 anos, vai haver guerra entre palestinos e judeus, lá na terra de Canaã, e eles vão estar disputando essa terra, e se você simplesmente tiver me dado, meus descendentes vão estar lutando por nada. Olha a visão de futuro. Eu quero comprar. Mas que território você quer comprar? Eu quero comprar a caverna de Macpela. Eu quero comprar o Monte Hermon. O Monte Hebron. É por isso que todo hebreu fala hebreu. Porque Abraão, ele vislumbrou o que Deus ia fazer na sua vida. Mas ele entendeu, não vai me chegar de graça. Vai me custar a semeadura do meu filho. Vai me custar do meu bolso. Mas o que eu tenho no meu bolso? Eu tenho no meu bolso o que Deus tem me dado para que eu prospere. O que Deus tem te dado não é dinheiro, Deus tem te dado sementes. Você precisa entender isso. Porque se você observar apenas como dinheiro, você não vai entender o que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem te dado sementes. Sementes que vão construir o seu futuro. Sementes que vão povoar toda a floresta que você tem à sua frente. Mas se você não vê isso, se você tem consumido as suas sementes, então você tem só a imagem, o vislumbre do que seria o seu futuro. Você só tem o vislumbre das promessas e você fica pensando: eu fico meio desanimado porque Deus prometeu, mas até agora não aconteceu. É que o Senhor disse que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E quando Ele colocou o pouco nas suas mãos, você devorou o pouco. Você desprezou o pouco. Ô igreja preciosa. Então alguém disse para Abraão: tudo bem. Qual o preço que você paga? O preço justo. Nós dois somos amigos, mas amanhã ou depois nós podemos ter filhos que não serão tão amigos. Põe o preço justo, para ninguém dizer que eu te enganei. Até hoje, lá no México, dizem que Pancho Villa vendeu a Califórnia, vendeu o Texas por uma mula e 2 garrafas de tequila. Até hoje, na Bolívia, os bolivianos criticam a maneira como a Carta de Petrópolis, assinada aqui pelo Barão do Rio Branco, acrescentou o território do Acre ao território nacional. Até hoje. Até hoje. Até hoje no sul do Brasil, os separatistas, eles ficam intrigados em saber que o Uruguai um dia pertenceu ao nosso continente. Até hoje. Então Abraão disse: isso vai causar muita polêmica no futuro. Eu quero comprar Hebron. E quando ele comprou aquela terra, escritura passada, ele foi lá e colocou a sua segunda semente. Ele colocou a seu filho para a descendência de um povo, mas ele colocou a sua esposa naquela terra como semente da possessão daquela terra.
Quem está entendendo, diga aleluia. Eram as duas pessoas mais importantes na vida de Abraão. Entenda que os teus sonhos mais importantes, os teus sonhos mais relevantes, vão demandar sementes nobres. Deixa eu falar para esse lado, que talvez esse lado vai entender. Os teus sonhos mais nobres. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele faz o quê? Ele persevera. Perseverança. Teu sonho precisa de perseverança. E para a realização de um sonho nobre, Deus irá demandar de você uma semente de nobreza. Para ter a igreja, o Senhor semeou o filho que ele tanto amava. Para ter a nação de Israel, Abraão semeou seu filho, seu único filho, seu filho amado. Para ter os teus sonhos concluídos, o que é que você tem semeado? Em que você pode dizer, Deus multiplica na qualidade, na essência e na espécie daquilo que eu tenho semeado? Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, 470 anos depois da morte de Abraão, um sonhador chamado Caleb entra na terra. Todos estão olhando para uma direção. Deus perguntou, Moisés, para que lugar você está olhando? Eu estou olhando para o Líbano. Você está olhando para o Líbano. Moisés, o Líbano fica lá, Canaã fica aqui. Moisés, a propósito, hoje você vai morrer. Desce a cadeia de montanhas chamada, aliás, a gente chama, na nossa Bíblia está dizendo assim, o Monte Pisga. Mas não existe Monte Pisga. Pisga é uma palavra hebraica para cume, porque é uma cadeia de montanhas. Como não existe Monte Carmelo, existe uma cadeia de montanhas chamada Carmelo. É impossível você chegar no cume do Carmelo. É impossível você chegar no cume do Sinai. Pisga quer dizer cume. Então Moisés desce o Pisga. Na nossa Bíblia, traduzida pelo padre Ferreira, vai dizer que desceu o Monte Pisga. Muito bem, ele desce do lugar que ele está, ele vai e consagra Josué no lugar dele, e volta para o monte onde ele estava, e o Senhor o toma, diz a Bíblia que o Senhor mesmo o sepultou. O Senhor mesmo o levou. Porque a visão de Moisés, o sonho de Moisés, estava desalinhado com a visão e o sonho de Deus. Querido, eu e você só somos úteis nessa terra, enquanto o meu sonho, o teu sonho, estiver alinhado com o sonho de Deus. Quem está entendendo isso de verdade, diga glória a Deus. Porque se Deus sonha com almas, mas você sonha com outra coisa, entenda que aquilo que você sonha precisa fazer parte do projeto de trazer almas para o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. O sonho de Deus é trazer Jesus logo, pelo clamor da igreja e do Espírito Santo. E o que o Senhor faz? Ele faz com que eu e você sejamos partes desse projeto. Mas se Deus está olhando para Canaã e você está olhando para o Líbano, o Senhor disse, filho, você não tem mais utilidade aí. Jesus passou por uma árvore que deveria, naquele momento, oferecer para ele reverência de prestar fruto. Não tinha fruto, o Senhor disse, está amaldiçoado. No dia seguinte, quando passaram lá, estava seca. E te garanto que depois de algum tempo, quando passaram lá, ela já tinha virado lenha. Porque quando eu e você deixamos de frutificar aquilo que Deus precisa que eu e você frutifiquemos, quando eu e você deixamos de dar o fruto que Deus espera que nós demos, o machado vai ser colocado sobre o tronco e nós não faremos mais parte da ligação que temos com o Senhor. A única justificativa de eu estar nessa terra é porque eu tenho sonhos para serem realizados. E esses sonhos não são somente meus. Esses sonhos são os sonhos de Deus. E esses sonhos são maior do que eu sou. E entender isso, que como Caleb concluiu um sonho que Abraão teve há 470 anos atrás, o sonho que Deus tem te dado, ele não vai ser concluído apenas na tua vida. Ele vai ter uma continuidade na vida dos seus filhos, e na vida dos seus filhos, e gerações que virão depois de você, estarão ainda dando conclusão ao sonho que Deus iniciou na sua vida. Diga, irmão, ao seu lado assim, portanto, entenda isso. Para esse Deus grande, sonhe grande. Pare com sonhos pequenos, porque os sonhos pequenos te pertencem. Os sonhos minúsculos, eles são seus. Nosso Deus tem sonhos tremendos. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de vida, não são pensamentos de morte. Alguém que está comigo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Então Caleb, ele entra, e Caleb entra dizendo assim, sabe qual é a minha disposição hoje? A minha disposição hoje é a mesma de 40 anos atrás. Eu quero conquistar o Hebrom. Por quê? Porque tem promessa no Hebrom. Então, meu querido, o que é que eu me levanto com toda disposição no Senhor? Onde é que minhas forças são renovadas? Minhas forças são renovadas para conquistar aquilo que Deus me disse que eu vou conquistar. Foi Deus que te apontou essa faculdade?
então você vai conquistar. Foi Deus que te apontou essa casa que você quer ter, então você vai conquistar. Foi Deus que deu direção nesse negócio que você está à frente, então você vai conquistar. Mas entenda, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Mas a tua concretização nessa realidade depende da tua fidelidade na tua semente. Porque você não vai ter colheita excelente com semente medíocre. Então Abraão semeou as duas sementes mais preciosas que ele possuía. Mas vamos voltar para José. Porque José está vivendo esse período pós-morte de Abraão. É o descendente, é o bisneto de Abraão, que está na terra do Egito. E ali vai começar um processo que deveria durar 400 anos. Mas você vai perceber que durou 430. Alguém diz, Deus mentiu para Abraão, dizendo que a descendência dele ia ficar 400 anos? Não, ele não mentiu. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas por que levou mais 30 anos? Porque, meus irmãos queridos, Moisés só se levanta quando o povo clama. A Bíblia diz que, naquele momento, Israel começou a clamar por um libertador. Então Deus lhes mandou Moisés. Entenda outra coisa. Deus pode ter prometido grandes coisas na sua vida, mas isso não te exime da intercessão. Isso não te isenta da oração. Porque a oração é a confiança em Deus. A oração é a esperança que nós temos em Deus. A oração é a nossa comunhão com aquele que nos revela os sonhos. Então diz a Bíblia que Israel começou a orar. E no momento que Israel levantou o seu clamor, Deus mandou Moisés. Poderia ter mandado há 30 anos atrás. Porque Moisés já tinha idade para isso. Há 30 anos atrás, Moisés tinha 50 anos. Já era um líder maduro. Moisés teve que ir para o campo com 80 anos de idade, porque Israel, mesmo tendo promessas de Deus que 400 anos passariam, eles não fizeram absolutamente nada. Eu tenho promessa que Deus vai fazer isso na vida da minha filha. Eu tenho promessa que Deus vai fazer isso na minha vida. Eu tenho promessa que Deus vai fazer isso nos meus negócios. Mas qual é a reação ao clamor? Qual tem sido a tua comunhão com o clamor? Qual tem sido a tua intimidade com o clamor? Já falei da tua intimidade com a tua semente. Agora estou falando da sua intimidade com o seu clamor. Isso tudo tem a ver com o sonho que Deus te deu. Então o povo começa a clamar. E Deus imediatamente responde, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que eu te mostrarei. Nosso Deus, meus irmãos queridos, Ele não está com o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir, não tem o seu braço ressequido para que não nos possa alcançar. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga assim, sonhos de Deus. Diga mais forte, sonhos de Deus. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, a prova é a nossa integridade. Todos temos que enfrentar os problemas, as lutas, as dificuldades. O importante é passar pela prova. E depois que José passou sua prova, o pouco que havia feito se tornou em muito. Porque se você observar, o que José fez de relevante nesses 10 anos de Egito? Ele esteve dentro de uma prisão. Mas de que forma ele esteve naquela prisão? Íntegro. Íntegro. Dessa maneira que ele esteve naquela prisão. Íntegro. Ele esteve na casa de Potifar. Como ele esteve na casa de Potifar? Íntegro. Então a sua integridade foi a semente que Deus usou para germinar todos os sonhos que José havia visto um dia na sua vida. Porque José poderia ter tido todos os sonhos, mas se ele não fosse íntegro, se ele não tivesse uma confiança inabalável, longe de família, longe dos seus queridos, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, longe do seu rebanho, longe dos seus afazeres, longe de todos os privilégios, José foi íntegro. A minha integridade, a minha inteireza, aonde quer que eu esteja, íntegro. Não íntegro na igreja, mas íntegro em todo lugar que eu tiver. Íntegro na minha casa, íntegro sozinho, íntegro no meu negócio, íntegro nas minhas realizações, íntegro nas minhas confissões, íntegro. Alguém diga integridade. Diga ao irmão só assim, integridade. Foi a semente poderosa de José. E Deus o visita. Porque parecia ser tão pouco, mas aquele pouco, devidamente germinado, fecundado, trouxe uma grande colheita para José. Quais foram os obstáculos que José teve de enfrentar em seu trajeto até a bênção? Olha para o amado que está falando assim, entre o seu sonho e a sua realização, se prepare para alguns tipos de obstáculos. Diga ao irmão que está falando assim, eu quero te falar o primeiro obstáculo.
Diga, irmão, se eu falar assim, se prepare para lidar com a inveja. Quem está entendendo, diga amém. Quero que você veja lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Quem vai estar falando isso é um homem chamado Salomão. E por que Salomão tem autoridade para falar de inveja? Dizem aí o adágio popular que ninguém chuta cachorro morto. Por que Salomão tinha autoridade para falar de inveja? Porque ele era uma pessoa realizada. Porque ele era uma pessoa sábia. Porque ele podia mostrar aos seus concorrentes, aos seus acusadores, aos seus opositores, ele podia mostrar a sua realização. Ninguém tem inveja de quem não realiza. Se você não realizou nada, se você não conquistou nada, e você acha que as pessoas estão tendo inveja. Estão tendo inveja daquela pessoa que você morava com ela, que você tinha um relacionamento com ela, que nem seu marido ela, tenha certeza, isso não é inveja. As pessoas só invejam, e quem inveja a realização de grandeza de alguém. Ninguém inveja a pobreza de alguém. Ninguém inveja a enfermidade de alguém. Ninguém inveja a falência de alguém. Ninguém inveja a fraqueza de alguém. As pessoas só invejam aquilo que lhes salta aos olhos. E Salomão vai dizer uma coisa em Provérbios. Quem está comigo, diga aleluia. Provérbios capítulo 27, versículo 4. Diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Entenda que a fúria de um inimigo é uma coisa terrível. Entenda que a ira de pessoas que não gostem de você é um grande obstáculo a ser vencido. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, está dizendo: mas quem pode resistir à inveja? A inveja é como um gigante que se levanta para destruir e matar os sonhos. E foi essa mesma inveja que levou os irmãos de José a maquinar sua destruição. Por esse motivo, lhe menosprezaram, para que ele desistisse de seus sonhos. Isso podemos perceber na forma como se expressavam acerca dele. Lá no capítulo 37, do versículo 19 e 20 de Gênesis, está escrito: e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Você sabe, profetas de Deus foram lançados. Jeremias foi lançado numa cisterna. Você sabe, Jesus, quando foi preso na casa do sumo sacerdote Caifás, ele foi jogado dentro de uma cisterna. Você sabe, querido, José também foi jogado dentro de uma cisterna. A cisterna é geralmente alguma coisa que está no subterrâneo. Eu estive dentro da cisterna da casa de Caifás. A cisterna está num ponto baixo. Nós temos cisterna nessa propriedade e ela está no ponto mais baixo dessa propriedade. Quando alguém te joga na cisterna, ele está querendo que você pense que você é menor do que Deus te chamou para que você seja. Quando alguém te joga dentro da cisterna, ele quer que a sua autoimagem seja destruída. Quando alguém te joga na cisterna, ele está fazendo com que você se esqueça de quem Deus tem dito que você é. E que você passe a se assistir e você passe a se ver como o mundo te vê, como o mundo te chama. Por isso atiraram Jeremias numa cisterna. E sabe o que geralmente tem dentro de uma cisterna? No fundo da cisterna de Jeremias tinha lama. Você já tentou limpar uma caixa d'água? Sabe o que tem no fundo? Tem o lodo. E era isso que tinha lá. Não apenas a escuridão, não apenas o frio, não apenas a solidão, mas para que ele se sentisse sujo dentro daquela cisterna. Para que ele pensasse que a palavra que ele havia dito não vinha da parte de Deus. Que o rei se daria muito bem. Mas um dia as cordas foram atiradas para dentro da cisterna onde o profeta de Deus estava. E quem o resgatou não foram o seu povo. Os adversários que haviam vencido o seu rei. Jogaram a corda e o tiraram daquela cisterna. Entenda uma coisa, querido. Vão tentar jogá-lo numa cisterna. Algumas vezes vão tentar jogá-lo dentro de um próprio túmulo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? A Bíblia diz que Ele é aquele que me sara. É Ele que me levanta de um túmulo. É Ele que me enche a minha boca de alegria. O que eu vou dar ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?
Qual foi a última vez que você teve a sensação de Deus estar te tirando de dentro de uma cisterna? Qual foi a última sensação que você teve de Deus estar tirando você de uma situação dessa natureza? Uma situação difícil como essa. Jogaram José numa cisterna e disseram: o que nós vamos dizer para o nosso pai? Diga que ele morreu. Qual era o propósito de Caifás com Jesus? Vamos matá-lo. Qual era o propósito do rei com Jeremias? Vamos matá-lo, mas eu não quero matá-lo de morte matada, porque vai cair uma maldição sobre a minha vida muito grande. Deixa ele morrer de morte morrida. Pelo medo e pelo temor. Entenda isso. Mas se você tem sonhos, José também foi lançado numa cova, José também foi lançado dentro de uma prisão por 10 anos, querido. Não foram 10 minutos, não foram 10 meses, foram 10 anos naquela prisão escura, naquela cela escura. Num dia, numa tentativa de vingança humana, ele acusa um irmão de um crime que não cometeu e o seu irmão foi preso. E para onde ele mandou? Para a mesma cela que ele havia ficado preso durante 10 anos. Que ele experimente, nem que seja por 10 dias, que ele experimente, nem que seja por um curto período de tempo, que ele experimente o que é estar naquele lugar de escuridão. O que é estar completamente esquecido de todos. Porque quando você desaparece, as pessoas podem chorar por um período de tempo, mas logo, logo as pessoas se esquecem. E logo, logo se esqueceriam de um certo escravo hebreu. Quando ele interpreta os sonhos do copeiro, ele diz assim: só tem uma coisa que eu vou te pedir. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Houve um pedido que aquele ladrão arrependido fez a Jesus: Jesus, eu só te peço uma coisa. Não se esqueça de mim. Lembra de mim quando o Senhor entrar na glória do teu reino. José pediu: não se esqueça de mim. É claro que o tempo passou e aquele homem também se esqueceu. Porque é uma tendência das pessoas lembrarem apenas quando elas estão precisando, mas depois, quando elas não precisam mais, elas se esquecem. O ingrato é alguém que deve alguma coisa a outra pessoa. Você não vai encontrar ninguém, você não vai encontrar uma pessoa. A ingratidão já, na sua própria terminologia, está dizendo: ele é devedor de gratidão, mas para não ter consciência pesada em relação a isso, ele apaga a referência da dívida. Ele apaga a referência da gratidão. E a substitui por insulto. Porque se ele insultar, em lugar dele ter que elogiar, ele vai falar mal. Porque é mais fácil. E durante um tempo, aquele homem se esqueceu de José. Mas Deus não se esqueceu de José. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: entenda uma coisa. Deus não se esqueceu de você. Preserva a tua integridade. Não importa quanto tempo tenha, seja fiel, porque o sonho é de Deus. E Deus, não há outro como Ele. Ele já terminou, Ele já realizou tudo antes de começar em você. Ele espera de você alguma coisa chamada perseverança. Ele espera de você alguma coisa chamada integridade. E Caleb disse: meu coração está íntegro. Eu estou tão resoluto, tão determinado como não estava há 40 anos atrás. Eu sei que nós passamos por grandes desertos, mas a minha resolução é a mesma. Talvez você tenha passado por dificuldades, mas a sua resolução precisa ser a mesma. Talvez tenham te atirado dentro de covas, talvez tenham te atirado dentro de cisternas, mas a sua determinação, querido, precisa ser a mesma. Quem tem te frustrado não é Deus. Isso são apenas circunstâncias à sua volta. Deus continua sendo quem Ele é. Ele é um Deus imutável. Nele não há sombra de variação nem de mudança. Deus é o que Ele é. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Alguém celebra a Deus nesse lugar? O propósito da inveja é de fazer com que pessoas chamadas para concluírem sonhos cheguem a um nível de conformismo. Porque se eles, ao contrário, continuarem crescendo, podem converter-se em ameaças para outras situações e pessoas. Líderes religiosos da época de Jesus disseram, lá em João capítulo 11, 47 e 48. João 11, 47 e 48. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Os fariseus eram o quê? Religiosos. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele,
depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que é que os moveu contra Jesus? A inveja. Meu querido, Jesus foi invejado. Meu querido, José foi invejado. Querida irmã, Salomão foi invejado. Esther foi invejada. Toda pessoa que é um receptáculo de um sonho de Deus terá como evidência de que aquilo que você carrega é precioso com a manifestação da inveja. Porque até que a inveja apareça, você não saberá que aquilo que você carrega é uma coisa preciosa. A inveja não virá apenas num comentário. A inveja não virá apenas no olhar. A inveja muitas vezes poderá ser mesmo representada em ataques. E não pense naquele momento que Deus se esqueceu de você. E não perca a tua integridade, tentando ser como aqueles que te invejam. Lembre-se do Deus que te chamou. E lembre-se que é o Senhor quem te abençoa. E quando o Senhor te abençoa, a Bíblia diz que quando o Senhor te enriquece, não há desgosto nisso. Não tome as rédeas, não tome a sua própria vingança. Dá lugar à ira, a vingança é do Senhor. Foi Satanás quem roubou Jó, mas foi Deus quem o restituiu. E você precisa ter isso no seu coração. Alguém glorifique a Deus nesse lugar. Alguém exalte a Deus nesse lugar. Você está lidando com Deus. Esse Deus é íntegro. Foram os irmãos de José que o lançaram na cova. Foram os irmãos de José que o lançaram dentro de uma cisterna. Mas foi a mão poderosa de Deus que o tirou de lá. Não imediatamente, porque Deus é Deus de propósito. Deus precisava colher de José uma semente preciosa. E a semente preciosa que Deus colheu de José chama-se integridade. Eu não sei quanto tempo você tem andado dentro de uma cisterna. Eu não sei quanto tempo você tem andado por terras áridas. Mas entenda, há uma semente preciosa que só brota nesse tipo de território, nesse tipo de situação. E essa semente chama-se fidelidade. Essa semente chama-se integridade. É a semente que Abacuque disse, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o fruto da vide minta, ainda que não haja fruto na oliveira, eu todavia me alegrarei e louvarei ao Senhor da minha criação. É a determinação que houve em Jó, vendo 10 corpos, 10 cadáveres à frente da sua casa. E a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Pelo contrário, ele adorou o Senhor, ele louvou o Senhor. Foi Satanás quem matou os filhos de Jó, mas foi Deus quem lhe deu os filhos mais lindos da terra. Foi Satanás que tocou no corpo de Jó, mas foi Deus quem o curou. Foi Satanás quem ceifou as riquezas de Jó, mas foi Deus quem o restituiu. Foi Satanás quem usou a esposa de Jó, mas foi Deus quem restaurou o seu casamento. Alguém glorifique a Deus nesse lugar. Alguém exalte a Deus nesse lugar. Alguém diga, Deus é maravilhoso. Diga, irmão, seu lado assim, um outro obstáculo que você precisa vencer em relação a um sonho. Você precisa lidar com desprezo. É você se levantar e dizer assim, eu vou me formar nisso. Eu vou ser dono daquilo. Eu vou ter isso, eu vou ser pastor naquela igreja, eu vou ter um ministério assim. E logo, logo, os inimigos do seu sonho lhe virão com linguagem e atitudes de desprezo. Você que vai. Eu me lembro ainda, quando eu estava na minha juventude, estava pensando em ir para o seminário, porque o Senhor tinha me dado um chamado. Estávamos preparando o templo da nossa antiga igreja para a inauguração, no ano de 79. 78, parece que aconteceu isso. Um ano depois da minha conversão. E lá estava um grupo de irmãs, e elas estavam colocando as cortinas. E elas eram costureiras muito boas, e elas estavam colocando as cortinas. E em um dado momento chegou o carpinteiro, e ele colocou aquele púlpito de madeira em cima daquele lugar. E quando eu vi aquele lugar, eu entendi que o que aquele púlpito e a minha vida tinham uma conexão em relação ao meu destino. E eu fui lá e coloquei as minhas 2 mãos sobre aquele púlpito. E uma das costureiras que estava lá em cima, ela gritou e disse assim, pode ir tirando a mão daí, que não é esse púlpito não foi feito para qualquer um ficar atrás dele. Se você tem um sonho de Deus na sua vida, se há um sonho de Deus para você,
e esse sonho é verídico, esse sonho é verdadeiro, você vai ter que lidar não apenas com inveja, mas se prepare para lidar com a linguagem do desprezo. Porque a linguagem do desprezo tenta te convencer. Os enviados de Senaqueribe, qual era a intenção deles? Desprezar. Os jebuseus, quando olharam a tropa de Davi, o que eles disseram? Nós não vamos lutar contra vocês. Nós vamos colocar os coxos, os aleijados, os cegos, os mancos, nós vamos colocar aqui em cima, na nossa grande fortaleza, e o nosso exército vai ter um banquete. Porque para enfrentar esse exércitozinho de vocês, nós não precisamos preocupar o nosso grande exército. Por que Satanás estava desprezando Davi? Porque aquela não seria mais, daqui a pouquinho, conhecida como a fortaleza de Jebuseus, mas seria conhecida para toda a eternidade como cidadela de Davi. Ali estava a maior possessão de Davi. Vão te desprezar, meu irmão, no dia da tua conquista. Mas a tua integridade, o que você sabe de Deus, a sua conexão com Deus, o que você conhece de si mesmo, a sua perseverança, irá determinar a sua conquista. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Alguém diga Deus é maravilhoso. Alguém diga desprezo. Toda visão dada por Deus vai encontrar oposição. Isto é, em geral, tende a ser em alguns líderes que resistem a mudanças e custam aceitar a inovação. Se o povo de Israel não tivesse desprezado o Senhor Jesus, a história da humanidade teria sido muito diferente. Mas Deus sempre usa a adversidade para trazer grandes bênçãos aos seus filhos. O endurecimento dos judeus foi a salvação dos gentios. Está lá em Romanos 11:11. Eu só não tenho tempo para entrar nessa vereda agora, porque eu amo Israel. Se eu começar a falar sobre isso, eu vou me desviar do meu raciocínio aqui. Mas o desprezo de Israel ao Senhor Jesus. Jesus disse uma coisa para Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele disse: você não vai me ver de novo, até que você diga Baruch Rabá. Baruch quer dizer bem-vindo. Rabá, bem-vindo, Rabi. Bem-vindo o Senhor que vem em o nome do Senhor. Jerusalém, você não vai me ver de novo até que você me receba com honra, porque você me desprezou. Quantas vezes eu quis te juntar, como as galinhas fazem com seus pintinhos debaixo das suas asas. Jerusalém que mata os profetas e desprezam aqueles que são enviados. Quantas vezes você pode ter conhecido pessoas que desprezaram a palavra desse lugar? Quantas vezes você como filho, ou você conheceu filhos assim, que desprezaram o conselho de seus pais, aí chega o estranho, dá o conselho e ele valoriza. Quantas pessoas você conhece que muitas vezes vão numa igreja e ouve o pastor dele falar uma coisa durante muito tempo? Eu estou cansado de ver isso quando eu saio, e talvez aconteça aqui também, com certeza. E de repente, uma palavra que eu dou e que palavra é essa? E logo o pastor diz: eu não sei o que passa com esse povo, pastor. Eu estou cansado de pregar a mesma coisa. Desprezo. Jesus falou sobre desprezo. Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria casa, porque a casa não sabe dar honra. Nós só aprendemos a honrar aquilo que nós perdemos. Só se fala bem de alguém depois que ela morre. Você não tem que esperar alguém morrer para começar a elogiar essa pessoa em vida. Há pessoas que na tua presença eles te criticam, você vira as costas e falam bem de você. Por que você não fala de frente? Porque você tem dificuldade com honra. E você nunca vai colher honra enquanto você não aprender a semear honra. Se você semeia honra, você colherá honra. Se você semeia desprezo, o que você vai colher na sua vida é desprezo. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Diga ao irmão do seu lado assim: se você tem um sonho de Deus na sua vida, se prepare para lidar com o desprezo. Nabal desprezou Davi no Monte Carmelo. O desprezo é uma artimanha do diabo para que você se veja menor de como Deus lhe vê. Não acredite no desprezo. Não seja orgulhoso, mas não acredite no desprezo. Terceira artimanha contra os seus sonhos: as mudanças. Mudanças. É preciso fé para enfrentar cada uma delas. Depois de viver o desprezo por parte de seus próprios irmãos, José teve que enfrentar tantas mudanças que somente a graça de Deus poderia tê-lo sustentado. Mudou de terra, mudou o idioma, mudou a cultura, mudou o ambiente, a atmosfera espiritual. Os deuses do Egito não eram o Deus que José aprendeu a honrar e adorar. Mudou tudo. Querido, pode mudar tudo,
pode mudar o nome da moeda, pode mudar o nome do prefeito, pode mudar o nome do governador, pode mudar o nome do presidente. Mantenha-se íntegro, Deus permanece o mesmo. Nenhuma palavra que saiu da sua boca voltará para ele vazia, antes cumprirá todo o propósito. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele falou, ele fará. Se ele prometeu, ele cumprirá. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Mantenha os seus olhos em Deus. Mantenha os seus olhos nas promessas de Deus. Sementes preciosas. Comunhão, confissão, clamor a Deus. Mudanças. Alguém diga comigo, mudanças. O ter que se desprender de seu pai era algo demasiadamente difícil para ele, devido ao relacionamento tão estreito que existia entre eles. Ver-se como escravo da noite para o dia, em terra estrangeira, achar-se preso atrás das grades, eram tantas mudanças, e tão duras, que a única coisa que poderia manter como alento espiritual era a sua fé naquele sonho dado por Deus. E José soube esperar com paciência. Se o sonho que você tem é de Deus, a perseverança é uma linguagem extraordinária. João diz na ilha de Patmos que ele era companheiro na aflição e na tribulação. Como é que você é companheiro? Na esperança. Esperança não é você ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Esperança é você estar agindo na confiança de que alguma coisa vai acontecer. Foi o que Paulo disse para os irmãos em Tessalônica. Por que vocês pararam de trabalhar? Por que vocês pararam de construir? Por que vocês pararam de se casar? Entenda uma coisa, Jesus vai voltar, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas vai ser assim, vão estar dois trabalhando no campo. Um vai ser tomado, outro vai ficar. Vão estar dois dormindo na mesma cama. Um vai ser tomado, outro vai ficar. Ninguém sabe do dia, ninguém sabe da hora que o Filho do Homem é de se manifestar. Nossa esperança não pode impedir a nossa perseverança. Nossa esperança não pode interromper o nosso trabalho. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Se esforce, se trabalhe. Como amanhã, se fosse ter o dia mais movimentado na sua empresa. Como se amanhã fosse o dia mais movimentado. Não importa que uma única alma não entre lá. Deus entrou naquele lugar. Você entrou naquele lugar. Há uma esperança em você. E você preserva a sua integridade. Aquilo que se vê, Paulo diz, não é esperança. Você não precisa ver coisas para ter esperança. Porque fé é exatamente o oposto disso. É você não precisar ver, mas acreditar que já existe. Alguém está entendendo? Diga aleluia. Alguém está entendendo de verdade? Diga glória a Deus. Alguém diga Deus é maravilhoso. A mudança, as mudanças, a capacidade de se adotar uma nova realidade é a única responsável pela humanidade não se encontrar no mesmo nível de informação, descoberta e realização. Mudanças fazem parte da agenda de um sonhador. Somente um tolo faz sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Você quer mudança? Quero mudança com os jovens, quero mudança com os adolescentes, quero mudança com os casais, quero mudança na igreja, quero mudança na cidade. Só um tolo espera acontecer uma novidade, você fazendo a mesma coisa. Prepare-se para mudanças. Esteja aberto para mudanças. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque onde o Espírito de Deus está, é a liberdade. A liberdade do Senhor é para mudar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser que a gente faça o culto amanhã, domingo, de lá para cá, vai ser assim. Se quiser que seja de lado, vai ser assim. Se quiser que a gente mude o nome, a gente muda o nome. Se quiser, meu irmão, eu não tenho medo de mudança. Eu só não mudo o Deus que eu sirvo. Eu só não mudo o propósito. Eu estou resoluto a morar no céu. Você pode ter conhecido pessoas que nunca mudaram e nunca conquistaram. Ou se conquistaram, seus filhos não preservaram a conquista deles. Porque cada geração demanda uma estratégia. Cada dispensação demanda uma estratégia. E nós precisamos estar prontos para a mudança. Quarto e último. Diga ao irmão que estou ao seu lado, sim. A quarta barreira e obstáculo que você terá de enfrentar em relação ao seu sonho é a tentação. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, mais uma vez Salomão vai dizer: achei coisa mais amarga do que a morte. O que pode ser mais amargo do que a morte, pastor? A perda de um ente querido, a perda de alguém que você ama. Eu encontrei alguma coisa mais amarga do que a morte. Vamos ver o que Salomão nos diz. A mulher cujo coração são redes e laços,
e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. José entendeu, diga assim comigo, José entendeu que um obstáculo da realização do sonho é a tentação. Escute, meu irmão, quando o seu sonho começar a ser realizado, você vai ser tentado. Você vai ser tentado em ter mais do que ser. Você vai ser tentado em possuir mais do que doar. Você vai ser tentado em ser servido mais do que servir. Você vai ser tentado a humilhar mais do que se humilhar. Meu querido, se você preservar integridade no seu coração, não haverá monte que o Senhor não te dê. Caleb sabia que o monte que Abraão havia comprado e que Deus havia prometido, agora para ser reconquistado, dependeria da sua espada, dependeria de luta. E muitas vezes, meu querido, a sua conquista, o meu e o seu sucesso, ele dependem da resposta que eu dou diante da tentação. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. É fugir da tela que te aprisiona. Porque Davi, ele precisou de uma janela aberta. Hoje você só precisa dar um start num computador, num page, num tablet, num qualquer coisa dessa natureza. Essa janela, ela precisa ser fechada, porque essa janela está entre você e a sua conquista. No dia que Davi abriu essa janela, Davi fechou a janela de Deus, porque aquele era um dia de conquista. Joabe permaneceria por meses e anos no campo de batalha, porque Davi não havia ido, porque Deus diria mais tarde, pela boca de seus valentes, quem Davi era. Davi era a lâmpada de Israel. A presença de Davi, mais do que a arca representava a presença de Deus. Davi representava um homem que confiava em Deus. Então essas conquistas eram extraordinárias. Davi abriu uma janela, uma Windows, diante de seus olhos. Alguém diga assim comigo, tentação, ela é um obstáculo ao sonho que Deus colocou na minha vida. O espírito de sedução rondava a vida de José para tentar derrubá-lo, porém ele se manteve firme, porque em seu coração havia tomado uma decisão, a de não falhar com Deus e não ceder aos desejos enganosos da sua carne. Eu quero que você entenda isso, que parte da sua integridade se deve ao respeito que você tem em dizer para você mesmo, eu não vou falhar com Deus. Alguém diga aleluia. Alguém glorifique a Deus nesse lugar. Alguém exalte o Senhor nesse lugar. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga de verdade, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, igreja linda. Assim como José conseguiu fugir daquela situação da esposa de Potifar, ele preferiu a prisão física à prisão sentimental. Nunca seja prisioneiro de um sentimento. Porque qualquer coisa que não pode ser pública, meu irmão, não é digna. Qualquer coisa que você tem que fazer escondido não é digno. Qualquer coisa que tem que ser camuflado não é digno. Não vem do Pai das luzes. No final do capítulo de João 3, diz que aqueles que são da luz, vêm para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas em Deus. Aqueles que não são da luz, não vêm para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestadas. Tudo que eu não posso trazer para debaixo da luz, qualquer falcatrua em negócio, em negociação, qualquer falcatrua em termos de relacionamento, qualquer falta de santidade em relacionamento, qualquer desrespeito àquilo que o Senhor chama de matrimônio, não é algo que eu posso trazer para debaixo da luz, porque trazer para a luz é trazer para ser consertado. Porque Deus não tem compromisso com nada que é oculto. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Grandes líderes tentaram ocultar. Moisés tentou ocultar um cadáver debaixo de uma duna, mas o vento sopra os grãos de areia, e o cadáver apareceu no outro dia. Davi tentou ocultar a gravidez de Betseba, mas não houve jeito. O seu pecado foi denunciado. Queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, entenda isso.
Porque com certeza eu estou falando a pessoas que sonham nesse lugar. Com certeza eu estou falando com pessoas que nessa noite já tenham experimentado o que é estar dentro de uma cisterna. Com certeza eu estou falando com pessoas nessa noite que sabem o que é ser traído, o que é ser maldito por outras pessoas, por irmãos às vezes. Mas escute o que eu vou te dizer. Nada disso foi suficiente para arrancar a integridade de José. E por essa razão, os seus sonhos se cumpriram. Eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus, quero te pedir que você dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Ele preferiu a prisão física, a prisão sentimental. Não se prenda a um sentimento que você sabe que não tem aprovação de Deus. Deus lhe protegeu em meio de sua adversidade, lhe honrou, permitiu que sua mente se abrisse para compreender o que acontecia no mundo espiritual. Para José, era muito mais fácil, escute isso, para José era muito mais fácil interpretar os sonhos, pois o ter suportado as provas o havia enchido de poder espiritual e sua comunhão com Deus dia a dia era mais estreita. A prova não fez de José um homem frio. Há pessoas que justificam a sua frieza pela prova. Por que você está sumido, irmão? Estou passando por uma prova. Por que você não está servindo? Porque eu estou passando por uma prova. Por que nós não tivemos aqui no meio da semana? Porque eu estou passando por uma prova. A prova não tirou José do centro do objetivo que Deus havia determinado na sua vida. Diga, irmão, do seu lado, seja íntegro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga aleluia. Todas as provas levaram a José a ter um caráter firme. Depois de interpretar os sonhos de Faraó, esses levaram José a ter um caráter, esse percebeu que o espírito que havia em José era um espírito excelente, um espírito superior. E qualquer outro daqueles que estavam com ele no palácio, e o pôs como o senhor de toda a terra do Egito. Homens como Sansão, Davi, Salomão, que também foram chamados para grandes realizações, tropeçaram nessa prova, queridos irmãos. Lá em 2 Reis 9, versículo 30, fala de um homem chamado Jeú. E muitas pessoas, quando se lembram de Jeú, se lembram do seu voto precipitado, mas eu me lembro de muitas coisas sobre Jeú. Jeú falava de um coração íntegro. Jeú, certa feita, saindo para uma batalha, do alto do seu carro, um homem lhe cruza o caminho. E Jeú, sem saber se aquele homem era um amigo ou inimigo, Jeú disse: reto é o teu coração com o meu, como o meu é com o teu. A retidão que você me retribui é a mesma retidão como eu te trato. Reto é o teu coração com o meu, como o meu é com o teu. Porque se é, me dê a mão e suba comigo ao carro. Você só pode ter alianças com pessoas que têm um coração reto com o seu coração. Quem está entendendo isso de verdade, diga aleluia. Uma outra coisa que me chamou a atenção de Jeú. Um dia, sabendo da sua posição e liderança, e do futuro extraordinário que Deus estava colocando nas mãos de Jeú, Jezabel pensou: eu já sei como frustrar esse líder de Deus. Eu já sei como frustrar os sonhos de Deus na vida desse homem. E Jezabel, que entre outras coisas é um espírito de sedução, um espírito demoníaco levantado para trazer prostituição a ministérios. Você vai encontrar no livro de Apocalipse o Senhor falando de determinada igreja, dizendo assim: tenho porém contra ti que toleras Jezabel. E fala que dentro daquele ministério havia uma cama de prostituição. Um ministério não pode se prostituir. Nós podemos mudar, mas não nos prostituir. Prostituição é falsificação da verdade. É um plágio da verdade. Quem está entendendo isso de verdade, diga aleluia. Então diz a Bíblia Sagrada que Jezabel se preparou para receber Jeú. Convidou Jeú no seu palácio. E a Bíblia diz que Jezabel foi e se adornou. Colocou roupas sensuais.
Jezabel pegou talvez as melhores especiarias e se cobriu com elas. A minha Bíblia diz que Jezabel pintou os seus lábios e Jezabel pintou os seus olhos e disse para ela mesma: ele vai cair, ele não vai aguentar, ele é homem, ele vai se render. E meu irmão, Jeú não teve a iniciativa de José de sair correndo de Jezabel, porque ele tinha outro espírito e outro propósito. A minha Bíblia diz que quando Jeú viu aquela mulher daquele jeito, e viu que aquele espírito de prostituição, aquele espírito de sedução estava entre ele e a realização do seu sonho, Jeú desembainhou a sua espada e atirou Jezabel do alto da janela, e ela bateu lá embaixo, igual o profeta disse que aconteceria. Bateu sobre uma pedra e morreu. Pegaram o seu cadáver, colocaram sobre um carro, e como o Senhor havia profetizado, aconteceu. Os cães lamberam as suas feridas. Jeú disse: eu não brinco com essas coisas. Se você não vai fugir, então enfrente para vencer. Mas não converse com o pecado. Não se torne amigo do pecado e nem conselheiro do pecado. Preserve a sua conquista. Preserve o seu sonho. Eu posso ouvir um aleluia? Eu quero, em nome de Jesus, que você comece a orar pelo irmão que está ao seu lado e o chame nessa hora. Diga para ele: aleluia. Você está entre os seus irmãos. E há algo que talvez você não ouve há muito tempo. Não sei quanto tempo você está dentro dessa cisterna. Mas hoje eu vou te chamar de algo que vai te tirar dessa cisterna. Eu te chamo de sonhador. Diga com ele: sonhador. Eu vou orar com você nessa hora. Comece a orar com o irmão agora, em nome do Senhor Jesus. Traz a conquista, Pai. Repreendemos toda inveja, todo desprezo, toda rejeição a mudanças. Nós agora liberamos, Senhor, a tua bênção, liberamos a tua unção de plenitude e conquista, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei quem tem te desprezado. Eu não sei quem tem te invejado. Eu não sei qual tipo de tentação você tem lidado. Eu só peço a você atenção para que você ponha os teus olhos em Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Creia em Deus. Aleluia. Minha Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e Deus lhe imputou isso por justiça. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Quero que levante as suas mãos para o céu e diga: meu Deus, em nome de Jesus, este lugar é o ninho das águias. Essa é a igreja da vitória. Essa é a minha família espiritual. Esse é o lugar que o Senhor me levantou. Esse é o lugar que o Senhor tem me adestrado. Esse é o lugar onde os teus sonhos têm sido denunciados na minha vida. Meu Deus, obrigado por me trazer no meio dos sonhadores e me lembrar de quem eu sou e, acima de tudo, quem é o Deus a quem eu sirvo.